Olá, meus amados. Espero que estejam todos bem, né? Que Deus venha estar abençoando, capacitando, operando, né, nas nossas vidas e que juntos nós possamos aprender, né, de mais de Deus. Quero convidar você a estar orando para iniciarmos, né, mais uma mensagem no meu coração, no seu coração, que o Espírito Santo possa falar conosco neste dia. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor o perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que venha ouvir nossa oração, nosso clamor e trazer sobre nós, ó Pai, a revelação desta palavra. Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos encha, que o Espírito Santo esvazia-nos de nós mesmos. E que o Senhor, neste momento, possa falar conosco, ó Pai, através desta mensagem. Eu repreendo todo impedimento, todo mal. Eu repreendo, ó Pai, todo demônio que tenta contra a minha vida, contra a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo essa palavra. Que nós sejamos edificados, fortalecidos, capacitados pelo Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Amados, eu peço a você, antes de nós iniciarmos nesta mensagem, eu peço a você que deixe aí seu joinha, clique no sininho, se inscreva nesse canal, para que todos os dias nós possamos estar refletindo na mensagem do Senhor, né, para a minha vida, para a sua vida, e que sejamos juntos edificados por Deus através dessa mensagem. Nós vamos falar hoje de José, né? A passagem de José que se tornou frutífero através da aflição. Ou seja, não é a aflição que vai nos impedir de termos fé, de confiarmos no Senhor. Muito pelo contrário, que as aflições, né, nos tornem cada vez mais fortalecidos e edificados para a honra e glória do Senhor, assim como aconteceu com José. Então José, ele é um ramo, né, frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Então a palavra fala que José, ele em Gênesis 49, 22, fala que José, ele foi mais que vencedor, né? Ele foi além daquilo que ele podia fazer, que ele podia imaginar. Deus colocou na vida de José uma bênção, né? Inigualável. Então, nessa passagem, nós vemos a vida de José. E essa história ela é incrível, é um tipo de história, né, sobre a qual nós somos construídos. Eu, você, né, nós somos construídos da mesma forma que José foi construído nessa história. Por quê? Nossa vida é de aflição, nossa vida é de perseguição, nossa vida é de sofrimento. Todos os dias uma luta, uma batalha, né? Então nós também podemos nos tornar em Cristo Jesus mais do que vencedores, assim como foi com José. Então a palavra fala que depois, por fim, José ainda teve dois filhos, né? E o último filho de José ele colocou o nome de Efraim, que significa frutífero na aflição. Então a palavra aflição na tradução NVI, ela significa sofrimento. E realmente foi isso que aconteceu com José, né? José ele tornou-se vencedor em meio a tanto sofrimento, ele se tornou governador em meio a sofrimento, passou por muitas aflições, passou por um período, né, ali entre os 17 e 30 anos, ele passou por um estágio, né, muito difícil. Então, a palavra do Senhor diz que a história de José foi transformada devido à sua obediência, devido à sua comunhão com Deus, devido à sua fé, devido às suas habilidades, né? Começa lá a história de José lá em Gênesis 37, 2, né? Quando José tinha apenas 17 anos. Então, Deus ele pode nos tornar frutífero, né? Então, através das aflições. Então, você às vezes está enfrentando alguma aflição, enfrentando um momento difícil, passando por dificuldade, mas saiba que isso vai passar e que esse momento que você está passando agora, né, vai ser transformado de acordo com a sua atitude, com a sua reação, de acordo com o que você pensa e age diante de Deus. Então, quando você crê, a sua vida pode transformar. Então, as aflições que José passou, ela não é fácil nem para mim, nem para você, e nem foi fácil para José. E isso nós vamos estar vendo hoje, né? Como que José se tornou esse homem. Né? A palavra explica tudo o que aconteceu com José. José passou por tudo isso por quê? Por causa da traição dos seus irmãos. Mas a palavra também mostra que o pai de José, ele amava tanto a José que dava
deixava transparecer, né, que ele era o filho favorito dele. Então isso transpareceu aos outros filhos e cresceu uma ira, uma revolta, né, muito grande nos filhos. E aí Jacó vai e faz uma túnica, né, de muitas cores, né, muito especial e entrega para José e não faz para os outros irmãos. Então isso trouxe ira, trouxe inveja, trouxe revolta, né? Então eles começaram a perseguir José. E para piorar mais a situação de José, José começa a se gabar, começa a falar que ia governar sobre seus pais, sobre seus irmãos. É certo, né, que Deus ele mostrou em sonhos para José que José ele ia dar a volta por cima, né, que o sol, a lua, as estrelas iam se curvar diante dele. E ele passou esse sonho para a mãe, para o pai, para os irmãos, e eles entenderam, né? E ali o próprio pai, a própria mãe falou: então quer dizer que você vai governar sobre nós vamos sujeitar a você? Então, de certa forma, isso aí é muito, assim, muito forte, né, para o pai, para a mãe, para os irmãos. Só que o pai e a mãe, devido ao amor que tem ao seu filho, eles não iraram, né, não se revoltaram com José. Mas os irmãos, por causa da inveja, se revoltaram contra José. Então, conforme lemos em Gênesis, né, os irmãos ali tiveram, uma certa ocasião, eles tiveram a oportunidade de vingar de José. E o certo ali que eles iam fazer na cabeça deles, o certo era matar José para eliminar José do meio deles. Mas graças à intervenção de Rúben, né, o seu irmão, eles vieram a ter uma ideia entre si ali, tiveram um acordo de colocar José dentro de uma cisterna. Decidiram colocar ele ali. E enquanto ele estava lá dentro da cisterna, eles foram comer, ficaram ali tranquilos, né, não preocupados e tudo, porque para eles José não ia conseguir sair da cisterna, ali José ia morrer e ia acabar o problema deles. Mas depois nós vimos que eles decidiram vender, né, ao invés de desfazer do seu irmão, eles iam também lucrar em cima dele. Então venderam ele para um bando de mercadores que iam passando, né? E a palavra fala que através disso José foi parar na casa de Potifar, porque ele foi vendido para o capitão da guarda. Então ele foi parar na casa de Potifar. E então, por causa da rejeição de seus irmãos, José ele havia perdido tudo. Perdeu seu direito, perdeu sua herança, perdeu tudo, né? Porque eles não mais viram José, né? Até o dia em que ele se tornou governador do Egito. Então ali ficou seu pai, seus irmãos, esse período sem ver José e José sem ver eles. Então imagina a solidão, né? O desprezo de José, a tristeza de José, porque como escravo, com certeza eles tratavam ele com severidade, né? E talvez eles foram também muito, muito cruéis com José. No entanto, José ele estava ali na casa de Potifar. Ele foi levado para a casa de Potifar para trabalhar para Potifar. E ali ele mostrava suas habilidades, né? Porque ele era um jovem habilidoso. Então ele fazia toda a diferença onde ele passava. E como resultado, Potifar agora colocou José no comando da sua casa. Então tudo ali estava nas mãos de José. E mesmo assim, né, José ele passava ali por muitas aflições, né, porque ele tinha que tomar bênção de todos os outros, porque ele era um serviçal, não é verdade? Então ele estava ali para servir. Então ele passou de filho favorito de seu pai, ele passou agora a ser o executivo, né, de Potifar. Mas aí a aflição de José ela não para por aí, porque nós vimos ali que muitas coisas ainda aconteceram na vida de José, né? Mesmo estando ali na casa de Potifar, mesmo tendo sido colocado tudo nas mãos dele, na responsabilidade dele, mesmo Potifar confiando em José, ele ainda passa por muita aflição, né? Então, assim, eu quero dizer a você, às vezes você agora está passando por aflição, passando por rejeição, por desprezo, por sofrimento, né? Às vezes você tem tido uma decepção muito grande na sua vida, mas o que eu peço para você? Não tem nada que seja insuportável. Resista a todo esse mal.
confia no Senhor, né? Tenha um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Creia que Deus tem o melhor para você e Deus vai te tirar dessa aflição, assim como ele fez com José, né? Então a palavra continua aqui, né? Dizendo que José, ele passou ali por muitas dificuldades ainda, por muita luta. E vamos ver aqui em 1 Samuel 23, há uma história, né, de como Davi, ele resgatou a cidade de Keila, né, dos filisteus. Então o rei Saul, posteriormente, ele descobriu que Davi estava em Keila e decidiu, né, cercar a cidade e capturá-lo. Quando Davi soube disso, ele perguntou ao Senhor, né, se o povo de Keila era o mesmo que ele havia salvo e o entregaria a Saul. Por sua consternação, né, o Senhor revelou que eles certamente os trairiam. Fala de rejeição e ingratidão. Então o Senhor, no entanto, salvou Davi, ensinou, né, a superar a ingratidão e tornou frutífero, como sabemos, né, a história de Davi. Então, assim, nós temos várias histórias, né, de rejeição, nós temos várias histórias de desprezo na Bíblia, e todas elas que quando nós vimos aqui que eles confiaram em Deus, que eles entregaram em Deus, que eles buscaram em Deus, Deus os livrou. Então, à medida que José começa a prosperar na casa de Potifar, né, aí vem um novo e sério desafio, né, sobre a vida de José. A esposa de Potifar, ela começa a se sentir atraída por José, porque José ele era um moço belo, né? E aí ela começa a tentar seduzir. Então logo ele estava enfrentando, né, assédio sexual. Então todo o tempo ali ele passava por essa luta, por essa perseguição, né? Então eventualmente quando ela pensou que o havia encurralado, né, em uma situação comprometedora, ele consegue fugir, porque ele não queria, né, entristecer a Deus e nem o seu patrão. Então ele foge da esposa de Potifar. E quando ele foge, ela ira contra ele, né? E na hora que ele vai sair, ela pega as vestes de José, ela pega ali a camisa de José, né? E segura a camisa de José com ela. E ele sai correndo. Então ela usa ali aquela camisa, aquela veste, para acusar José e para que José fosse lançado, né, na prisão, porque, ou seja, ela não conseguiu o que ela queria, mas também ela não ia deixar barato, né, por José ter fugido, ter saído fora dela. Então, as feridas, né, de José, agora nesse momento, já era física. Por quê? Porque Potifar manda açoitar José por causa da acusação da sua esposa, né? E ali ele foi lançado na prisão. Então, mais uma vez, ele ia enfrentar, né, mais uma rejeição, mais um sofrimento, mais uma acusação. Então, a maneira como lidamos com isso determina, né, o quão frutífero nós somos. Então, você não encontra José em momento nenhum murmurando, você não encontra José em momento nenhum reclamando, né? Ao invés disso, ele confiou em Deus. A Bíblia diz que o Senhor estava com José. Por quê? Porque ele não reclamava, ele não murmurava, e ele todo o tempo, né, Deus estava com ele, porque ele estava com Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você, que nós possamos confiar, que nós possamos entregar, né? Porque todas as coisas é possível aquele que crê. Então, conforme a história continua aqui no capítulo 40, né? A palavra fala de um copeiro, quando José estava preso, que tinha um copeiro ali, né? E que estava na mesma prisão com José. E ali eles ficaram sobre a influência de José. Por quê? Naquele momento ali de prisão, Potifar começa a ver o comportamento de José. E José ele não se revoltava, ele não irava, ele não maltratava, ele era uma pessoa humilde, né? Uma pessoa tranquila. Então ele põe José sobre todos como chefe, né, de todos ali na prisão. E
ali, naquela prisão, José, ele vê as condições daquele copeiro, né? Do copeiro de chefe, né? E quando vem falar com ele, e fala para ele de um sonho, né? Que eles tiveram, que era o copeiro, né? E o padeiro. Então, quando eles falam desse sonho, José vem e traz a revelação do sonho para o copeiro e para o padeiro. E fala para eles assim que eles vão ser tirados da prisão e tudo, e que quando eles forem tirados, né, para eles falar ao rei em nome de José, para ser liberto, né? Então ele fala: quando você estiver lá, fala de mim, lembra de mim, né, para que eu seja liberto. Mas infelizmente, versículo 23 diz que o copeiro não se lembrou de José, ele esqueceu. Então, na verdade, seu esquecimento durou 2 anos. No entanto, José estava aprendendo a ser frutífero através das aflições, né? Do esquecimento também. Mais uma aflição. Então eu falo para você, e você, seus esforços, seu trabalho, né, pode ter durado, né, muito tempo. Pode ter você pode ter ouvido promessas, né, feitas em seu nome, que isso ia acontecer, que isso ia se realizar, mas agora você se vê no esquecimento. Então, da mesma forma com José, talvez por seu chefe, né, ou alguns membros da sua família, você também pode ter sido esquecido. Talvez um amigo próximo, talvez no trabalho, né? Ou talvez no ministério, você pode ter sido esquecido pelos outros. Mas se você sente talvez que o Senhor tenha esquecido de você, lembra que ele jamais esquece daqueles que confia nele, daqueles que buscam ele. Às vezes ele faz silêncio, o Senhor faz silêncio porque ele está trabalhando na sua vida, né? E ele o levantará no momento certo. Ele nunca vai te esquecer. Confie que o Senhor é o seu Deus. Amém? Felizmente, quando o Faraó, né, teve alguns pesadelos, 2 anos depois, e, e nenhum dos seus sábios, nenhum dos seus intérpretes, né, puderam interpretar os seus sonhos. Então, a memória do copeiro, chefe, voltou, né? E ele se lembrou de José. E ali ele fala ao rei, né, que tem ele conhece alguém que pode resolver o problema dele. Então, enquanto a maioria das pessoas procura os contatos certos, né, em conferências, seminários e outros eventos, significativo, como disse um homem de Deus, né, que José tenha encontrado o seu contato dentro de uma prisão. Deus ele pode fazer o mesmo por você, né, de maneira e lugares inesperados. Então, depois de interpretar com precisão o sonho do rei, José ele foi liberto da prisão, né, e foi provido a segunda posição mais alta do Egito, aos 30 anos. Então, ele também recebeu uma enorme tarefa, né, de salvar a nação do Egito e o mundo ao redor da fome que estava prestes, né, a irromper. Então, José ele conduziu a tarefa com perfeição. No processo, ele foi usado por Deus para fazer restauração à sua família e também para salvar a nação de Israel. Então, o status de José havia mudado mais uma vez, né, de filho favorito para escravo favorito, para executivo favorito, para prisioneiro favorito e agora ser diplomata favorito. Então você vê, é o tempo de Deus. Para todo propósito há um tempo determinado. Então Deus ele tem um tempo determinado para mim e para você. Não esqueça. Não desespere. Confia no Senhor. Deixa os estágios da sua vida, né, ir passando. Vai confiando, vai orando, vai buscando, né? E deixe que Deus haja na sua vida. Cada vida nossa, cada estágio da nossa vida tem um propósito. Então não esqueça. Onde José adquiriu as habilidades necessárias para essa operação? Né? Onde ele conseguiu? Foi durante os 13 anos que passou na casa de Potifar e na prisão, que enfrentou as aflições, né, de ser rejeitado,
falsamente acusado e esquecido, né? Foi nesse momento que ele adquiriu todo esse conhecimento, toda essa experiência, toda essa força. Então, como ele mencionou a seus irmãos em Gênesis 50:20, né? Vocês pretendiam me prejudicar, mas Deus planejou para o bem realizar o que está sendo feito agora, a salvação de muitas vidas. Então Deus ele pode fazer o mesmo por você e por mim e realmente nos tornar frutífero através das nossas aflições. Então não entregue os pontos, não desanime, não desista, não rejeita aquilo que Deus tem para você. As aflições que você está passando é permissão de Deus. Cada vez que você vencer uma aflição, é um degrau que você sobe, né, para alcançar a sua vitória, para alcançar a bênção, o favor de Deus na sua vida e na vida de outros que vão depender de você, né, através dessas bênçãos que Deus está te entregando. Então Deus está te preparando para ser e fazer. Então você vai ser o melhor e você vai fazer o melhor, porque Deus é contigo. Você vai ser o melhor instrumento na mão de Deus e você vai fazer o melhor para Deus na vida das pessoas. Nós somos instrumento, nós somos canais de bênção. Determina isso na sua vida. Vamos orar agora e Deus vai fazer, através de mim e de você, coisas inacreditáveis aos olhos humanos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, nos fortaleça, nos capacita, nos reveste de poder. Faça de nós instrumentos, canais de bênção nesta terra, representando bem o Senhor Jesus, ó Pai, neste lugar, nesse mundo de aflições, nesse mundo de perseguição, nesse mundo de doenças, de calúnia, de acusação. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que provê tudo nas nossas vidas e aquilo que o Senhor provê é o melhor. É o que nos coloca, ó Pai, na posição de adoradores do Senhor, na posição de servidores do Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, receba-nos como filhos do Senhor, como amigos de Deus, para que em nome de Jesus todo mal caia por terra através da nossa fé, através da nossa comunhão com o Senhor, através da nossa perseverança. Não permita que venhamos murmurar, não permita que venhamos reclamar, mas, ó Pai, que a permissão do Senhor seja que nós venhamos entender cada vez mais o propósito do Senhor nas nossas vidas e que almas sejam libertas, almas sejam salvas e que haja, Senhor, em nome de Jesus, uma grande provisão do Senhor na vida das pessoas através de mim, através dos teus filhos que está vendo esta mensagem, que está fazendo esta oração comigo. Eu repreendo todo o demônio na minha vida e na vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Que a bênção do Senhor nos fortaleça, nos edifica, nos transforma, nos coloca na posição, Pai, do Senhor, nos coloca por cima e não por baixo, nos coloca por cabeça e não por cauda, para que possamos ser providência na vida daqueles que necessitam, em nome de Jesus. Eu sou, juntamente com teus filhos, ó Pai, instrumentos nas tuas mãos. Nos edifica para a honra e glória no nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado através da nossa fé, através das nossas ações, através das nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha, clique no sininho, inscreva no canal e juntos nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Um abraço a todos e até a próxima.